Olá a todos! Como eu comentei nas aulas, todas as disciplinas do curso de História da Universidade de São Paulo têm um componente pedagógico, o que significa o seguinte, mesmo as disciplinas do bacharelado. Por que isso? Porque o curso como um todo ele é voltado à formação de professores, não só a pesquisa, mas também a formação de professores. E é claro, cada disciplina, cada professor trabalha esses componentes pedagógicos de maneira diferente. O que eu particularmente faço? Eu peço, entre outras coisas, para que os alunos produzam um planejamento escolar. Hipotético, obviamente, mas como é que em uma situação de uma determinada situação pedagógica, como docente, você planejaria as suas ações pedagógicas? Como é que você planejaria uma disciplina que você vai desenvolver ao longo do semestre? Como é que você vai planejar uma aula especificamente? O planejamento ele é super importante. Vejam, como que a gente define o planejamento? Planejamento escolar, ele pode ser definido como um processo de racionalização, organização e coordenação da ação docente. Por meio dele se estabelecem prognósticos acerca do desenvolvimento do trabalho na escola, definindo objetivos, assim como as estratégias e recursos para alcançá-los. Em outras palavras, tal como outras atividades na vida, antes de realizar a ação, você planeja, certo? Eu vou viajar nas férias, eu vou fazer um planejamento dessa viagem. Uma atividade comum, eu comprei um armário para colocar no meu quarto. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que planejar. Onde é que eu vou colocar? Em que canto do quarto que eu vou colocar esse armário? Ou seja, as coisas elas têm de ter planejamento. Se o planejamento é inconsistente, ineficiente ou inexistente, a ação também pode sofrer problemas. Vamos imaginar que eu compro um armário que é maior do que a parede do meu quarto. Eu faço a coisa sem planejar e depois a ação ela se torna falha. Então, nesse sentido, o planejamento ele é importante. E na escola, o planejamento ele atende basicamente a duas finalidades. Em primeiro lugar, quando o professor faz o planejamento, ele faz o planejamento para si, ou seja, ele vai desenvolver um conjunto de estratégias didáticas ao longo do semestre, ao longo de um ano, com um determinado número de turmas. Ele tem que conhecer essas turmas, ele tem que saber quais são os objetivos educacionais que ele tem de alcançar, e ele vai colocar isso no planejamento, ou seja, efetivamente, antes de agir, ele tem de planejar o que vai fazer para que a ação ela se torne mais organizada, mais responsável. Ao mesmo tempo, o planejamento ele é um instrumento muito útil para a coordenação escolar, para a direção da escola. Por quê? Porque se o professor faz o planejamento, ou um coordenador escolar, um diretor de escola, o que ele faz? Ele tem uma visão geral do que os professores em seu conjunto estão fazendo. E nesse sentido, a coordenação escolar ela pode intervir para tornar esse ensino das diferentes disciplinas mais integrado e mais eficiente. Tá? Planejamento escolar ele é importante primeiro, porque é uma questão básica. Você vai agir e você tem de planejar. Planejamento bem realizado, ele evita que a prática docente seja guiada pela improvisação, pela rotina. Tá? Ele assegura a unidade e a coerência do trabalho docente e ele facilita a preparação das aulas. Pois bem, uma vez tendo isto, o que a gente pensa sobre o planejamento? O que a gente tem a dizer sobre o planejamento? O planejamento ele não é de um tipo só, existem vários tipos diferentes de planejamento. E aí, nesse sentido, a gente pode destacar fundamentalmente 3 tipos. O plano da escola, o plano de ensino ou plano de curso e o plano de aula. O que é o plano da escola? Na educação básica, ele expressa orientações gerais e articula o projeto político-pedagógico da escola com a legislação.
ou seja, a BNCC e as resoluções do Conselho Nacional de Educação e do Ministério da Educação, assim como sistemas de ensino, secretarias de educação, redes privadas e públicas, etc. É preparado pela direção ou pela coordenação escolar e abrange todas as disciplinas. Então, nesse sentido, é claro que todos colaboram para o plano da escola, mas o plano da escola ele vai pensar a realidade escolar, ou seja, qual é o perfil do aluno, qual é o público-alvo, qual é o entorno, quais as questões sociais envolvidas na ação pedagógica. Ele vai ter em vista o quê? Uma escola, ela não simplesmente ministra a aula do jeito que quer e os conteúdos que quer, com os objetivos educacionais que ela quer. Existem ações coordenadas, por quê? Porque existe uma legislação, né? Existem legislações municipais, estaduais e federais que estabelecem nortes para a ação pedagógica. Plano de ensino, o que ele é? Ele é uma coisa mais restrita, enquanto o plano da escola ele abrange todas as disciplinas. O plano de ensino geralmente é formulado por um professor especificamente e para uma disciplina especificamente, a não ser que, é claro, essa disciplina ela conte com vários professores. Aí o conjunto dos professores trabalha aquela disciplina. Tá? O que é o plano de ensino? É um roteiro de atividades a serem desenvolvidas ao longo de um ano ou um semestre, geralmente para uma disciplina específica. E, finalmente, o terceiro tipo de planejamento, que é o plano de aula, consiste em um detalhamento do plano de ensino. Cada unidade é especificada e sistematizada para situações didáticas reais. Na verdade, então é isso. O plano de aula, ele é o quê? Ele é uma especificação dos diferentes momentos do plano de ensino, certo? Você tem, por exemplo, uma disciplina escolar, essa disciplina tem 60 horas, e é claro, cada aula de uma hora, então você vai ter 60 planejamentos, você vai ter que pensar especificamente aula a aula o que é que você vai fazer. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ressaltar uma coisa. O planejamento escolar, ele tem de ser simples e objetivo. Ele segue, e é a minha opinião, ele tem uma finalidade. A finalidade é a seguinte, como eu comentei, ele tem duas finalidades. Primeiro, dar a conhecer a direção ou a coordenação escolar o que é que se vai fazer para que a coordenação possa fazer o planejamento como um todo, e dar também uma orientação para o próprio professor, que ele se oriente, que ele planeje o que ele vai fazer. E é claro, o planejamento ele tem de ter um nível mínimo de detalhamento, certo? Ele não pode ser tão vago que você não saiba o que você vai fazer exatamente, aí o planejamento não cumpre a sua função. Ele não pode ser tão vago e tão mínimo que uma coordenação escolar também não saiba o que você vai fazer. Mas o oposto também é verdadeiro. Ele não pode ser tão detalhado a ponto de que você perca muito tempo fazendo planejamento. E ele também não pode ser tão detalhado a ponto de que você entregue para um coordenador, para um diretor de escola, uma quantidade tão grande de informações que o diretor da escola, o coordenador escolar vai ter de fazer um filtro dessas informações. Então, de certa maneira, é importante que o planejamento ele seja suficiente, ele não seja incompleto, mas ele seja simples e objetivo. Tá? Ora, uma vez tendo isto, vamos passar à questão da estrutura de um plano de ensino. Geralmente um plano de ensino, vamos esquecer o plano de escola, que não nos cabe aqui, tá? Mas vamos pensar um plano de ensino. A estrutura de um plano de ensino, ela tem vários itens. Você tem de especificar o nome da disciplina, o nome do professor, o ano, a série, o semestre, nível de ensino. Por exemplo, eu vou dar aula para o primeiro ano do ensino médio. Tá? O ano letivo, se nós formos dar esse ano, estamos em 2021,
tá? Ano letivo. A carga horária da disciplina, 40 horas, 60 horas, 200 horas. Tá? As turmas em que o plano será aplicado, porque muitas vezes um mesmo professor ele pega 4, 5, 6 turmas diferentes. E o plano, às vezes, ele não será aplicado da mesma forma para todas as turmas. E, é claro, é necessário explicar para quais turmas esse planejamento é válido. Número de alunos em cada turma, os objetivos, os conteúdos, as estratégias de aprendizagem, os recursos e as estratégias de avaliação. Tá? E aí, nesse sentido, os objetivos, conteúdos, estratégias de aprendizagem, recursos, estratégias de avaliação, eu explico melhor a partir do quê? A partir de um exemplo de um plano de ensino. Tá? Este aqui, então, é um plano de ensino que eu produzi há muitos anos, tá? E quando eu era professor de filosofia da educação para um curso de pedagogia, que era um curso de pedagogia na modalidade EAD, e eu era professor de filosofia da educação nesse curso. Então, nome da disciplina, filosofia da educação. Nome do professor, José Antônio Vasconcelos. Nível de ensino, primeiro período, curso de pedagogia. Ano letivo, 2007. Carga horária, 60 horas. Turmas em que um plano será aplicado, vespertino e noturno. Número de alunos em cada turma, 50. Certo? Então eu jogo aqui informações, né, para o plano de ensino. Número de turmas, era um número, eu não lembro quantos, mas eram muitas turmas, porque era um programa em EAD, então eu dava aula para turmas no Brasil inteiro. Tá? Continuação daquele plano de ensino. E eu coloco aqui, como era um curso, uma disciplina de filosofia da educação, eu estabeleço aqui os objetivos. Conhecer e compreender os principais temas e autores da filosofia no Ocidente. Conhecer as principais contribuições da filosofia para o pensamento pedagógico. Situar a filosofia da educação no conjunto das disciplinas de fundamentos da educação e no curso de pedagogia como um todo. E relacionar as grandes questões gerais da filosofia da educação às práticas pedagógicas institucionais. Ou seja, é isto que eu quero que o meu aluno alcance. Então, esses verbos que eu utilizo no começo, conhecer, situar, relacionar, quem faz isso não é o professor. É o aluno que deve ser capaz de conhecer e compreender, é o aluno que deve ser capaz de conhecer as principais contribuições, é o aluno que deve ser capaz de situar a filosofia da educação, é o aluno que deverá saber ser capaz de relacionar. Então, esses verbos utilizados para os objetivos educacionais, eles são verbos pensados para o aluno. O aluno deve ser capaz de alcançar isto ao final do processo. Pois bem, né? Conteúdos. E aí eu fiz um rol de conteúdos. Eu produzi, na verdade, um material didático, um livro didático para esses alunos, e o livro era dividido em 6 capítulos. E cada conteúdo, então, corresponde ao conteúdo de um capítulo do livro. Então, filosofia, busca da verdade, uma introdução geral, uma conceituação de filosofia, o naturalismo, o positivismo, o materialismo dialético, a fenomenologia, existencialismo e estruturalismo, pragmatismo e filosofia analítica. Tá? E esses são, então, os conteúdos que eu pretendo trabalhar, que eu pretendia trabalhar nessa disciplina que eu ministrei em 2007. Continuando. Metodologia e estratégias de aprendizagem. E aqui vejam o seguinte, né? Como é que eu coloquei? Dada a especificidade da educação à distância, os encontros presenciais primarão pela abordagem dos aspectos centrais de cada conteúdo, de forma que permita a execução das atividades em grupos, o estudo individualizado e da produção de conhecimento que se darão através de atividades sugeridas neste material didático. Certo? Então vejam, basicamente é isso. Eu produzi um livro didático, eu ministrava teleaulas e depois das aulas havia uma série de atividades previstas no material didático que os alunos tinham de desenvolver. Isto aqui, né, é a metodologia de aprendizagem. Recursos. Recursos são, né,
as condições materiais que você dispõe para poder para você poder ministrar o curso, a aula. Vamos imaginar o seguinte: você dá aula numa sala de aula presencial com quadro de giz e giz. Quadro de giz e giz são recursos pedagógicos. Livro didático é um recurso pedagógico. Aqui, quais são os recursos que eu listei? Equipamento de informática e audiovisual, suporte de tutoria remota, material didático de apoio, que foi o livro que eu escrevi, uma plataforma de aprendizagem EAD, no caso o Moodle, e uma bibliografia básica e específica disponibilizada para os alunos em PDF. Tá? E, finalmente, né, eu tenho o quê? Estratégias de avaliação. E aí eu coloco o seguinte: a avaliação consistirá numa apresentação de atividades de portfólio, atividades de produção de aprendizagem e prova individual. Além disso, ao final de cada capítulo, há questões de autoavaliação e sugestões de atividades de reflexão. Vejam, o que é o meu plano de ensino? Vocês percebam, é uma coisa muito enxuta. Eu consigo ler em 2, 3 minutos, uma pessoa passa os olhos e sabe, né, o que é que eu pretendo trabalhar ao longo do semestre. Né? Então vejam, isso aqui é um exemplo para mim de um bom plano de ensino. Por quê? Porque ele é suficiente, certo? Eu sei o que eu pretendo fazer, e uma pessoa que ocupe um cargo de coordenador, ele sabe o que eu estou fazendo também, certo? Mas eu não perco, né, dias fazendo planejamento, e o coordenador também não perde dias lendo tudo aquilo que eu escrevi, certo? Plano de aula. E aqui eu apresento um exemplo de plano de aula, e dessa vez é um exemplo de um plano de aula, de uma aula que eu ministrei há muito tempo, quando eu era professor de ensino médio. E aqui eu listo, plano de aula geralmente a gente faz em colunas, e na forma de tópicos. Novamente, por que em colunas e por que na forma de tópicos? Por questão de simplicidade. Muitas vezes as escolas fornecem para a gente, né, a gente escreve à mão mesmo, ou, né, eles já fornecem um template, ou os modelos, né, para a gente preencher, certo? Né, e aí, nesse sentido, esse plano de aula que eu tenho tem objetivos, conteúdos, propostas de atividade e formas de avaliação. Então, esse plano de aula que eu proponho aqui, tá? Ele é muito parecido com o quê? Com o plano de ensino. O plano de ensino também tem objetivo, também tem conteúdo, também tem metodologia, que aqui eu coloco como proposta de atividade, e também tem estratégia de avaliação, que eu descrevo como forma de avaliação. E eu também posso especificar o recurso. Vamos pegar, por exemplo, ali, reconhecer a importância do legado cultural greco-romano para o mundo contemporâneo. É o objetivo. Tá? Qual é o conteúdo? Tá? Identificação de aspectos da cultura greco-romana, com ênfase nas artes, literatura, filosofia e direito. Estabelecimento de relações entre instituições e práticas culturais greco-romanas, com seus correspondentes no presente, identificando as semelhanças diferentes. E assim por diante. Propostas de atividade. Registro no caderno, outro suporte das principais ideias estudadas em sala de aula. Vejam como é antigo, ideias com acento, coisa de um passado longínquo. Enfim, fechando parênteses. Análise de trecho de filmes ou séries, como Troia, Fúria de Titãs, Roma e outros que representem aspectos culturais da civilização clássica. Então vejam, né? E aqui, por exemplo, vamos pegar essa proposta de atividade. Análise de trechos de filmes ou séries como Troia, Fúria de Titãs e outros que representem aspectos culturais da civilização clássica. O que é que eu preciso? Preciso de um recurso. Que recurso é esse? De uma televisão, ou de um projetor, e de alguma coisa que projete o filme, certo? Então vejam, o planejamento, ele é isso. Aqui falta a coluna de recursos, porque a escola não previa essa coluna, mas muitas escolas prevêem, né? Proposta de atividades, recursos e avaliação. E aqui eu dou vários instrumentos diferentes de avaliação. Por quê? Tá? Porque, né, a gente tenta, né, cobrir a avaliação de diferentes formas, né, ao mesmo tempo. Problema dos objetivos. Tá?
E aqui é uma coisa que a gente, uma questão que realmente aparece frequentemente no planejamento escolar, que é a seguinte, tá? Muitas vezes o professor recebe lá um livro didático e pega o sumário do livro didático e diz, olha, né, é isso aqui que vai ser estudado ao longo do ano. Ele transcreve o sumário do livro didático nos conteúdos e depois o que ele vai fazer? Ele vai preencher a coluna relativa aos objetivos. Isto é um erro. É um erro por quê? Porque o mais importante são os objetivos. Ou seja, o teu planejamento escolar, você tem que partir dessa questão. O que é que eu pretendo alcançar com a minha prática docente? E em função dos objetivos, eu vou elencar os conteúdos. Tá? E aí, como eu disse, muitas vezes se pensa os objetivos a partir dos conteúdos que são dados pelo livro didático, quando é preciso fazer o caminho inverso. Estabelecer os objetivos para só depois definir os conteúdos. Os objetivos é que norteiam a escolha do material didático e não o contrário. Então, nesse sentido, né, o que acontece? Você, né, professor de uma escola pública, por exemplo, o que acontece? Você tem autonomia para a escolha do livro didático. Certo? Então você vai buscar os conteúdos, aqueles livros cujos conteúdos vão ao encontro dos teus objetivos educacionais. Tá? Se você é professor de uma escola particular também, muitas vezes, né, você tem um controle limitado sobre isso, mas sempre é negociável. Tá? Além disso, é importante a gente pensar, né, o seguinte, no passado, e quando eu digo no passado, quando eu fiz licenciatura lá nos anos 80, reinava ainda uma abordagem tecnicista nos estudos pedagógicos. Eu lembro que a minha professora na licenciatura, ela dizia o seguinte, quando a gente for fazer um planejamento escolar, a gente tende a enfatizar os verbos de ação. Definir, citar, identificar, apontar, comparar, escrever, comparar, sublinhar e grifar são exemplos de verbos de ação. Esses verbos que você pode, porque você vai ter de fazer uma avaliação, essa avaliação vai ser uma avaliação objetiva e você vai, né, você vai ter de avaliar objetivamente a resposta educacional do aluno. E quando eu digo resposta objetiva, era muito comum lá no final dos anos, ao longo dos anos 70 e começo dos anos 80, a questão de marca X, de múltipla escolha, preencha as lacunas, que estava bem ali dentro do tecnicismo. Certo? Só que vejam o seguinte, isso não é o mais importante. Que o aluno seja capaz de enumerar, que o aluno seja capaz de grifar, que o aluno seja capaz de sublinhar, que ele seja capaz de apontar, escrever, isso é importante. Mas o mais importante de tudo é que ele seja capaz de conhecer, compreender, entender, valorizar. Né? Esses verbos, né, que são verbos abertos, são difíceis de avaliar. Conhecer as condições, né, conhecer o contexto político da era Vargas. Isso é uma coisa difícil, né, conhecer é algo muito aberto. E pelo fato de ser aberto, é difícil de avaliar. E pelo fato de ser difícil de avaliar, né, a abordagem tecnicista exclui isso. A gente tem de romper com essa abordagem tecnicista, que fincou raízes e ainda está muito presente na realidade educacional brasileira. A gente deve dar, sim, espaço para esses verbos abertos. E aí, nesse sentido, é importante que esses objetivos eles possam ser compreendidos em 3 categorias. Ou seja, os objetivos eles podem ser conceituais, procedimentais e atitudinais. Vejam, os objetivos conceituais são aqueles que dizem respeito à aprendizagem de conteúdos de ordem predominantemente intelectual. Por exemplo, conhecer e compreender a conjuntura política, social e econômica relativa à crise de 1929. Ou seja, é algo que o aluno vai conhecer, é algo que o aluno vai compreender. É um objetivo de ordem puramente intelectual.
Objetivos procedimentais são aqueles relativos à aquisição de capacidades de ordem predominantemente prática. Por exemplo, coletar informações por meio de entrevistas. Não é uma coisa simplesmente, né, intelectual, não é um compreender, não é conhecer, não é interpretar, mas é mais, ou seja, existe uma atividade prática, mas o que é que se espera? Que o aluno desenvolva essa capacidade de coletar informações por meio de entrevistas dentro de um determinado objetivo pedagógico. E finalmente, nós temos os objetivos atitudinais, que são aqueles relativos a valores e atitudes. Por exemplo, valorizar a diversidade cultural brasileira, certo? E aí vejam, a atitude e o valor, ele não é um componente puramente intelectual, não é simplesmente, não é conceitual, tá? O conceitual é algo objetivo. Valorizar a diversidade cultural brasileira é um objetivo, né, educacional, mas ele não é um objetivo, ele é um objetivo subjetivo, certo? Ele tem, mas não obstante, ele tem a ver com o quê? Com a formação humana, certo? E a gente não está formando fascistas, a gente está formando gente de verdade. E aí por isso é importante a gente enfatizar essa questão dos valores. Eu lembro, só fazendo um parênteses, eu lembro que muito tempo atrás, lá nos anos 90, eu era professor de quinta e sexta série. Tinha um aluno que aconteceu, né, tinha acabado estava sendo noticiado na mídia aquele episódio do massacre de Eldorado de Carajás, em que uma tropa policial que, né, fuzilou um grupo de sem terra que estava ali colocando obstáculo numa estrada, no Pará. E aí vejam o seguinte, eu estava comentando o episódio junto com os alunos e um aluno falou o seguinte: professor, isso devia ter acontecido há muito tempo. Eu não entendi aquela colocação, eu perguntei, pedi para explicar melhor. Aí o aluno falou: sem terra eles têm que morrer tudo de uma vez. E aí vejam, é uma questão de valores. O aluno tem o direito de se posicionar, de assumir um posicionamento de direita? Claro. Assim como o aluno tem um direito de assumir um posicionamento de esquerda. Isso não tem problema nenhum. Se o aluno tivesse simpatia pelos latifundiários e antipatia pelo movimento sem terra, eu absolutamente não tenho o direito de interferir nisso. Eu posso e devo, em sala de aula, expressar as minhas opiniões. Eu não posso, não preciso ficar constrangido, não preciso ser professor neutro. Tá? Eu posso me abrir para os meus alunos, expressar as minhas opiniões, né, sem necessariamente forçar os alunos a terem as minhas opiniões. Mas nesse caso é diferente. Quando o aluno defende a morte das outras pessoas, o que ele está fazendo? Ele está assumindo valores absolutamente anti-humanistas. E aí não é o caso de o aluno ter a opinião dele. Aí é o caso de você interferir, por quê? Porque existem valores e atitudes que você espera dos alunos. E os objetivos atitudinais, eles são frequentemente esquecidos dentro do planejamento escolar e eles são importantíssimos. Aliás, são eles que tornam a história, a disciplina de história no ensino fundamental e médio, a disciplina mais importante do currículo. Pessoal, e aí encerramos por hoje e na aula então eu comento melhor e esclareço eventuais dúvidas. Abraços a todos e até lá.